Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo de número 28. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, respondendo: Faça isso e você viverá. Amém? Tome seu assento, meus irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo, e aqui eu quero falar de novo sobre isso. Esses dias nós recebemos muitas pessoas, irmãos, durante esse ano, né? Pessoas que estão tristes. Elas simplesmente estão tristes. E elas pensam em tirar as suas vidas, elas pensam em largar tudo. Algumas até fizeram isso durante esse ano. Algumas pessoas deixam de viver o que Deus tem. E eu peço encarecidamente à igreja que não faça o que o diabo tem instruído a fazer. Que os irmãos possam, em nome de Jesus Cristo, sempre que tiver difícil, vir à igreja. Eu sempre digo isso: procure o pastor, procure alguém que possa te ajudar. Não ache que você incomoda, não ache que você não é importante. Você tem um valor. Se você e eu não tivéssemos valor, Jesus não teria morrido por nós. Se eu e você não tivéssemos valor, Jesus não teria se entregado numa cruz. E dentro do que nós vamos falar hoje, na semana passada nós começamos a falar sobre os dois principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E parece que nós estamos abandonando os dois. Nós já não amamos mais a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, então, não quero nem saber dele. Cada um com os seus problemas. E eu espero que a gente possa crescer. É um ano que eu tenho pedido muito a Deus para que a gente veja não só o que Deus tem falado na parte do templo, na parte da física da igreja que tem acontecido, mas também na parte espiritual. Uma coisa que eu mandei para os irmãos hoje, eu vou falar isso talvez todo ano. Já quero que você está aqui, já faça uma meta aí. Pense em alguém que não conhece Jesus e diga: essa pessoa, eu vou evangelizar ela durante o ano de 2023. Pense em alguém, ore, jejue e vá até ele falar de Jesus. Chame ele e diga: eu posso conversar com você sobre Jesus? Porque, irmãos, nós temos visto que o tempo se abrevia e muitas pessoas estão sem conhecer Jesus ainda. E eu acho que a gente tem uma função aqui, não é outra a não ser pregar Jesus Cristo. Nós não temos outra função, outro objetivo maior a não ser dizer para as pessoas que Jesus Cristo vive. Por que pessoas estão se matando? Porque elas não acreditam que Ele vive. Elas não acreditam que tem esperança neles. E começa onde? Aqui dentro de nós. Se nós aqui dentro não tivermos essa ideia clara, se nós aqui dentro não tivermos vivendo isso, nós não influenciamos ninguém. Quantas pessoas tinham apoiando Elias para que ele tomasse a decisão que tomou? Ninguém. Quantas pessoas tinham apoiando Moisés para ele tomar a decisão que tomou? Ninguém. Quantas pessoas tinham apoiando Noé para ele tomar a decisão que tomou? Ninguém. Mas a Bíblia diz que esses homens, eles venceram através da fé. Então nós podemos sim fazer de Torino um lugar totalmente diferente através da fé. Não importa se isso é pouco ou se é muito. Mas tem 1 milhão de pessoas nessa cidade. Você sozinho pode fazer esse 1 milhão de pessoas ouvir sobre Jesus, se você fizer um propósito com Deus, para que você seja uma referência de Deus e não da igreja. O problema é que às vezes eu não sou pastor de Deus, às vezes eu sou pastor da igreja, e o pastor da igreja só faz coisa para a igreja. Mas um pastor de Deus, ele faz tudo para o reino. Um cristão do reino, ele não é só crente da De Mariana, ele é crente do reino. Então onde ele está, ele fala que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. E eu peço que os irmãos, nesse tempo, não se cale, pelo amor de Deus, fala mesmo. Se estiver triste, chama o pastor, chama a mulher do pastor, chama a líder da oração, chama o líder dos jovens, chama o líder dos obreiros, chama um obreiro para vir aqui, vai orar comigo, porque eu estou triste, estou angustiado, não sei o que é. E nós vamos mandar esses demônios embora em nome de Jesus Cristo, amém? Irmãos, na semana passada, e eu orando a Deus, falando com Deus sobre esse último estudo que a gente ia falar sobre isso,
A gente tem visto um evangelho que não muda mais nada, não é isso? Falar de roupa curta para as mulheres não se pode mais, falar para os homens de decência já não pode mais, falar de sexo antes do casamento, para de falar disso, parar de falar de divórcio, porque está todo mundo se divorciando, para de falar disso. E aos poucos a igreja vai parando de falar de tudo. A igreja só fala do quê? Receba a vitória, receba a vitória. E a pergunta que foi feita para Jesus é o seguinte: qual é e quais são os principais mandamentos? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondendo disse: olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E na semana passada nós começamos a falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e nós fomos até a carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, do 22 ao 26, onde nós falamos que quem ama a Deus acima de todas as coisas não se faz somente de palavras, mas de atitude. Quando Tiago dá o conselho e diz: irmãos, não sejam somente ouvintes do evangelho, mas sejam praticantes, não enganem a vocês mesmos. E aqui, eu não sei se você está fazendo isso, eu estou fazendo, dentro do tempo que estamos vivendo, eu estou praticando alguma coisa desse evangelho de Jesus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Se você e eu tivermos essa noção, nós vamos ter uma vida melhor, irmãos. Nós vamos fazer coisas melhores. Talvez Deus não fez ainda o que está prometendo para nos fazer, porque nós ainda não amamos Ele de todo o coração. E talvez quando chegar o que nós tanto pedimos, nós vamos embora. Muitas pessoas falaram que amavam a Deus de todo o coração, acima de todas as coisas, e pediam para Deus um carro, uma casa, um bom salário. Chegou o carro, chegou a casa, chegou o bom salário. Cadê o cristão? Você não vê mais ele. Ele está em festa. Não, entenda isso. Não deixe de almejar o bem dessa terra, porque é uma coisa que Deus nos deu. O seu trabalho, o seu dinheiro, o seu bem, a sua casa, a sua família. Divirta-se com tudo isso. Mas tem que ter em primeiro lugar o Senhor. Você não pode deixar Deus de lado. Você não pode deixar Deus de escanteio. Deus não pode ser aquele que está com você só quando você quer. Você tem que estar com Ele 24 horas por dia. Ele tem que ser o dono da sua vida. A palavra de Deus diz, e eu quero que você abra comigo aí, quando está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu vou ser reconhecido por um praticante do Evangelho, e eu vou ter Ele como prioridade minha. Você sabe que não tem como, por exemplo, essa água não é prioridade, porque só tem ela. Eu não preciso dar prioridade para essa água, só tem ela aqui, ué. Só tem farinha na mesa, você vai comer a farinha. Prioridade é quando você tem duas opções e você escolhe uma. Isso é prioridade. Você tinha uma festa do irmão Antônio e uma festa da irmã Maria, no mesmo horário, no mesmo dia, a mesma idade. E agora? Qual festa que eu vou? E você vai usar o parâmetro de prioridade para você. Quem é mais meu amigo? Quem eu quero agradar mais? Ou não é assim? Você vai na festa da Maria, você pode falar qualquer coisa para o Antônio, mas a verdade é que para você a Maria é mais importante. E quando nós falamos que Deus é prioridade, nós temos que ter esse versículo claro na nossa mente. Mas buscareis em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ter prioridade é você colocar Deus sendo o primeiro. Eu não posso acordar de manhã, irmãos, e ir para um dia como nós estamos tendo e não orar ao Senhor. Eu não posso viver um dia inteiro sem falar com Deus, sem orar, sem ler a palavra. Eu falei aqui para os irmãos que nós tivemos quantos cultos durante o ano? 52 cultos. De palavra, isso vamos arredondar, isso dá 52 horas. Um dia tem 24 horas. Você tem então 2 dias, 48. Arredondamos para ficar 3 dias do ano, você esteve aqui para aprender a palavra. Perceba, se você não levar isso para casa, para desmiuçar isso, não aprende nada, não. Quem aqui aprende a ser especialista em alguma coisa durante um ano, estudando só 2 dias, 3 dias? Nada. Você precisa ter uma constante.
Você precisa entender, se ele for prioridade, o culto acaba, mas a minha paciência, a minha parte com Deus e a minha paciência de parar tudo para ouvir o que ele diz, não para no culto. Chegar em casa eu vou ler. Eu acho que eu falei semana passada, quantos de nós aqui, irmãos, acabou o culto, chega em casa, vai anotado durante a semana. Os irmãos se lembram o que eu pedi na quarta-feira passada, quem estava aqui, é claro, para os irmãos fazer durante a semana para o culto de hoje? Quem se lembra diz amém. Ninguém se lembra. É incrível isso. Mas eu pedi para os irmãos meditarem se os irmãos tinham Deus como sendo a prioridade. Se os irmãos têm na vida dos irmãos amar a Deus sobre todas as coisas. Se isso te incomoda, se quando você vai fazer alguma coisa, você se lembra do amor de Deus, se quando você vai falar, se quando você vai gestir tua vida, Deus está envolvido nisso. Porque nesse período então que vivemos, ninguém pensa em nada, só pensa em organizar, receber, tratar bem quem chega. É uma correria. Comprar presente, dar presente, e nessa época você não pode deixar isso passar, porque está chegando um ano novo. Vai chegar de novo culto de ensino. O que você aprendeu durante esse ano? Deus é a tua prioridade. Jesus, quando está falando em Mateus capítulo 6, ele está falando da preocupação do dia a dia. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Meu Deus, aonde eu vou morar? E ele diz, olha para os passarinhos. Alguém aqui já parou? Não sei se vocês viram uma foto que eu tirei ontem, maravilhosa, irmãos. Tinha uns passarinhos voando, eu consegui tirar uma foto linda ontem. E eu fiquei vendo aqueles passarinhos, e eu falei, eles estão nem aí para nada. E a Bíblia diz que quem cuida deles é o mesmo que cuida de mim. E se eles estão confiando, por que eu não estou confiando? O passarinho confia em Deus. Eu e você que dizemos conhecer a Deus, que dizemos que Ele está em primeiro lugar, muitas vezes nós não estamos descansando nele. Abra sua Bíblia por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Esse versículo você sabe ele de cor. E você talvez não sabia que ele estava aqui, mas ele está aqui, você sabe ele de cor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. A palavra diz o seguinte: se você ama a Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória. Agora, para um pouquinho, irmãos. Fazer tudo para Deus ser glorificado. É funcionário, o patrão chega e fala, rapaz, esse rapaz aí glorifica a Deus. Aonde eu estou, alguém diz, glórias a Deus pela tua vida. E ele usa coisas do dia a dia, quer bebais, quer comais. Perceba que nós vamos participar de várias mesas durante esse período. Lá onde você estiver, você tem que fazer tudo para que Deus seja glorificado. Ele pega as pequenas coisas, se você comer, se você beber, glorifica a Deus por isso. E não só isso, mas tudo que você for fazer, faça para Deus ser glorificado. O problema é que os cristãos em geral não querem mais saber o que Deus está pensando. Não fazemos mais nada para glorificar a Deus. Faço o que eu quero, ninguém manda em mim e pronto, acabou. Quantas pessoas estão em giro fora da igreja dizendo, não, ninguém manda em mim. E eu concordo que ninguém deve mandar em você. Nós somos livres em Cristo Jesus. Se você está preso, irmãos, a um pecado, você não é livre ainda. Se você não perdoa uma pessoa, você não está livre ainda. Se você odeia alguém, você não está livre ainda. Quem é livre em Cristo Jesus é livre. Tudo ele fala, não, tá bom, meu irmão, continua. Não, tá perdoado, vamos embora. Isso não é de boca para fora, isso é de coração. Aí ele diz algo, se você ama a Deus de todo o seu coração, tudo que você fazer, faça para glorificar o Senhor. E você quer saber quando você está fazendo alguma coisa que não glorifica a Deus? Ninguém pode saber. Toda vez que você tiver com uma mensagem no seu celular que ninguém pode ler, ela não glorifica o Senhor. Toda vez que você estiver tendo uma conversa com alguém escondido, porque ninguém pode saber, ela não glorifica o Senhor. E entenda o que eu estou falando. Nós precisamos hoje ver se nós temos essa vida no nosso dia a dia.
Se isso é nosso pensamento, eu ia falar em italiano, se o nosso pensamento ele é dessa forma todos os dias, se eu acordo de manhã falando, preciso glorificar a Deus. A igreja primitiva, irmãos, ela era todos os dias igreja de Cristo. Todos os dias eles eram cristãos, não tinha como separar. Não tem como separar a sua vida de Cristo. Se você não entender isso, você vai ser toda a vida um crente na igreja e um crente no mundo. Sempre vai ser alguém que alguém diz, não chama, não. Tem pessoas que vão te odiar porque vão te odiar e pronto, acabou. Mas tem pessoas que não vão gostar da gente pelo que a gente faz a elas. Tem pessoas que se sentem muito santo. Tem pessoas que se sentem muito pecador. Irmãos, entenda uma coisa, nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Não é um evangelho que faz alguém se sentir menor quando eu estou perto dele. Não somos o fariseu que foi orar e disse, graças a Deus, uhul, eu não sou como aquele. Aí Jesus fala, e aí, quem está justificado? Quem se acha santo ou quem reconhece que é um pecador e que eu o perdoei e que agora ele reflete a imagem de Cristo na sua vida? Nós precisamos saber, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Deus, ele é essa prioridade que está escrito aqui? Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem. Isso aqui, mas não lê mais. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Você já pensou? Está na sua mão fazer o bem, você fala, não vou fazer não. Você está pecando. Isso aqui é uma coisa que a gente às vezes ignora. Eu já vi pessoas mentindo que não podia ajudar para não ajudar. Não, tem alguém me esperando. Mentira, não tinha ninguém esperando. É porque a pessoa não queria ficar para ajudar a outra. Aí o texto bíblico diz, se você sabe, se está na sua mão fazer um bem, e você não faz, você está cometendo o pecado. Tiago capítulo 4, versículo 4, tem uma instrução, se eu quero ser amigo do mundo, não é Deus que diz que eu sou inimigo dele, é eu que digo, eu sou inimigo de Deus. E a igreja do tempo presente quer ser amiga do mundo, quer desfrutar das duas coisas junto, irmão, não dá. Ou você decide viver um 2023, se Deus permitir, diferente, ou 2023 vai ser igual a 2022. E não venha pensar que é por causa de bens financeiros. Deus não está aqui querendo matar quem não é fiel. Não, você vai viver a sua vida. Entenda uma coisa, tem como viver nessa vida e ser rico sem Deus. Porque Jesus disse o seguinte, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então quer dizer que dá para ganhar o mundo inteiro se você descumprir todos os mandamentos de Deus, se você descumprir a ordem de Deus. Satanás, ele tem domínio sobre o reino do mundo nessa parte financeira. O que ele disse para Jesus em Mateus 4? Se você me adorar, eu tenho tudo isso aqui na minha mão e eu te dou. Todos os reinos desse mundo estão na minha mão. As pessoas pensam que não, mas quanta corrupção está sendo feita hoje. Às vezes até um bem que é feito a alguém é por causa da corrupção. Alguém diz que vai ajudar aqui, quem mora na Itália sabe como funciona a questão da imigração. Por que os irmãos, as pessoas africanas são colocadas na Itália? Porque alguém recebe dinheiro para eles entrar. Só que não dá o dinheiro para cuidar deles. Aí larga eles nas ruas e vira uma bagunça. Por que as pessoas não blocam a irregularidade? Por que a fome não acaba no mundo se tem comida estragando? Por que tem gente morando na rua se tem um monte de casa vazia? Porque existe muitos vivendo uma vida de corrupção. Sabem fazer o bem, mas não fazem. E eu e você como cristão temos que começar a pensar nisso. Será que algum bem está na minha mão? Quando você vai em Hebreus capítulo 12, versículo 14, eu amo a Deus sobre todas as coisas. É santo? Você se santifica? Você se santifica? A Bíblia diz sem santificação. Aqui eu não entendo, irmão, se a gente não pensar hoje, o que é ser santo? É você estar a par de tudo que é mundano. E tem irmãos vivendo a vida em pecado. Perceba uma coisa, nós estamos dizendo, e eu falei semana passada, tem crente dizendo, eu vou provar que o que está escrito está errado. Tem crente dizendo, eu provo que não tem nada a ver o que está sendo pregado aqui.
Eu vivo do jeito que eu quero, da forma que eu quero, faço o que eu quero, não ignoro tudo e eu estou bem com Deus. O texto bíblico diz: sem santificação, ninguém verá a Deus. A gente não vive mais uma vida de santidade. A gente vive uma vida de falsidade. A gente finge ser santo. E eu peço a Deus que a gente entenda que nós precisamos ser santo. Santo, santo é o Senhor. Sede santos porque o vosso Deus é santo. Isso não mudou, isso não foi tirado da Bíblia. Pedro deixou escrito: você e eu precisamos buscar todos os dias ser santo. Isso é fácil? Sozinho é impossível. Mas tem uma pessoa que foi deixada aqui para nos ajudar, é o Espírito Santo. Porque quando eu e você pede a sua ajuda, Ele vem, Ele nos ajuda, e nós começamos a agir, não pelo que queremos, mas pelo que Ele manda. O problema é que nós não temos mais essa preocupação. Quer dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu estou vivendo a minha vida de qualquer jeito e eu vou ver Deus. Não me santifico, não oro, não jejuo, não leio Bíblia, não respeito ninguém. Odeio pai, odeio mãe, brigo com pai, brigo com mãe, brigo com amigo, faço tudo errado, falo mal de todo mundo, vejo coisas horríveis de se ver, mas Deus vai me salvar. Eu tenho contato com Deus. Pessoas que não vivem em santidade têm sonhos, visão, revelação, e quem vive em santidade às vezes não tem. Por isso que está cheio de profetas aí. Pega o telefone, vai na internet escrito profeta da última hora. Vai ter lá um número do WhatsApp, você manda o que precisa e ele escreve assim: faça o Pix que a revelação chega em segundos na sua conta. Está aí na internet, eu não preciso falar isso não. Está aí na internet um monte de piada em cima do púlpito. Está aí na internet um monte de crente dizendo que pode fazer o que quiser. Mas ainda existe um Deus que disse: se você não amar a Ele sobre todas as coisas, você não pode ser salvo. Existem 2 mandamentos ainda que precisamos cumprir. E aí ele diz que semelhantemente ao amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo. E aqui, irmãos, nós estamos falhando. O que é amar o próximo como a ti mesmo? É você dar para alguém a oportunidade que você daria para você. Porque eu e você sabemos muito bem julgar alguém. Só que quando nós erramos, irmãos, o orgulho é uma coisa que fere muita gente. Eu não vou pedir desculpa. Quando você não consegue ver que você errou, aí bloca tudo. Eu não vou pedir desculpa, eu não errei. E às vezes errou. Mas existe uma coisa chamada orgulho. Em Mateus 7,12 é o que nós devemos fazer com o próximo. Tudo que você quiser que seja feito a você, faça ao outro. E perceba uma coisa, o texto não diz assim, ó, tudo que você não quer que te faça, porque é fácil isso fazer. É fácil não fazer para os outros o que eu não quero que façam para mim. Jesus mudou todo o ditado e disse: faça para os outros o que você quer que façam para você. A gente tem realmente esse entendimento com o nosso próximo? Se eu estiver em pecado, o que é que eu queria receber? Perdão. O meu próximo pecou, o que é que eu quero que ele receba? Justiça, castigo, que ele seja colocado em público, passe vergonha. Ou não é assim? Você já pensou se vocês que estão aqui, eu que estou aqui, se Deus fosse expor aqui agora o nosso pecado? E eu não vou falar pecado de quando nós era jovem, não. Pecado talvez de hoje. Pensamentos de hoje. Mas quando é outra pessoa, nós não temos a mesma ideia de amor. Nós não estamos querendo saber se Deus mandou amar o próximo como ama a ti mesmo. Ele não quer, nós não queremos saber, nós amamos como nós queremos, da forma que queremos. E achamos que esse amor é uma conivência com o pecado, não é isso? Tem uns pais aqui, ó. Eu não sei se você tem outra coisa que você ama mais que seu filho, mas eu acho que não. Mas se você chegou aqui agora e vê seu filho aqui em cima do púlpito e pede para ele descer, e fala: não vou descer. Você vai falar: tá bom, filho? Você não vai falar isso. Você vai vir, vai tirar ele, se ele ficar resmungando, você dá uns tapas nele. Quem olhar fala: mas que pai bruto, está batendo no filho. Não, mas ele ama o filho. Só que ele está corrigindo o filho. E hoje quando se fala de amor, se fala de uma conivência com o pecado, e não tem nada a ver com isso. Esse negócio de amizade do pecado com a igreja, isso é do diabo. Não existe comunhão entre as trevas e a luz, entre o santo e o profano.
mas existe uma graça e uma misericórdia de Deus sobre nós, querendo que eu e você entenda o que é isso. Agora, como posso eu dizer, eu conheço a Deus, eu amo a Deus? Você ama o teu irmão? Mas veja bem, pastor, veja bem o que fez para mim. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus, capítulo de número 18, e o versículo de número 7. Vamos ler alguns versículos, para a gente pensar se a gente ama mesmo o próximo. Mateus, capítulo de número 18, o versículo de número 7. A Bíblia diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem vim o escândalo. Às vezes você fala para alguém, meu irmão, não faz isso, os outros podem olhar. O que a pessoa fala? Cada um cuida de si, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Tem sim. Você tem sim algo a ver com a vida dos outros, porque alguém que perder a fé por causa do seu modo de agir, do seu escândalo, você vai responder por isso. E a gente não se preocupa, a gente fala o que quer, como quer, na hora que quer. E às vezes, irmãos, tem uma pessoa que está fraca do teu lado te olhando. Por exemplo, eu vou pegar aqui os irmãos que têm mais tempo de crente. Pega aí você que tem mais de 10 anos de cristão, e tem alguém aqui que tem 1 ano de cristão. Essa pessoa, ela vai olhar para você, o que ela vai pensar? Essa pessoa tem 10 anos de crente, então ela sabe mais do que eu, ela é mais vivida do que eu, ela tem mais conhecimento do que eu, então ela pode ser um exemplo para mim. Aí ela começa a te olhar, e não pense que não tem alguém te olhando, ou está dizendo glória a Deus, ou está dizendo cruz, credo, Ave Maria. Tem alguém olhando eu e você, tem alguém observando e falando, deixa eu ver se isso aqui é um cristão mesmo, porque está indo na igreja, está postando versículo, às vezes está postando pregação, às vezes está postando hino, deixa eu ver se na vida dela tem uma vida com Deus. Aí pessoas andam dando escândalos e não estão nem aí com nada, ninguém manda em mim, ninguém manda na minha vida. O texto diz que vai ter escândalo, irmãos, vai ter escândalo. Escândalo não é um membro da igreja que veio 2 vezes fazer coisa errada, não. É um pastor que prega, que ensina fazendo tudo errado. É alguém que diz que ora, que jejua, que tem visão, fazendo tudo errado. Será que você está entendendo que amar ao outro, eu preciso me preocupar com o outro? Você tem que se preocupar com quem está sentado aí do seu lado. Você tem que se preocupar que quem está sentado do seu lado está se escandalizando porque está sentando do seu lado. Meu Deus, quem tem do lado da pessoa, a pessoa só fica no celular. Meu Deus, estou do lado da pessoa, ela não para de sair para ir no banheiro. Meu Deus, eu estou do lado da pessoa, ela não para de conversar com o outro. Meu Deus, estou sentado do lado de uma pessoa. Esses dias um católico aqui em Torino, ele ficou abismado, porque ele veio na igreja e alguém atendeu o celular na hora do culto. Ele falou, nossa, é um católico antigo. E ele disse, quando se entra na igreja, cadê a reverência? Irmãos, não existe mais reverência. Nós temos mais reverência quando entra dentro de um cinema, que a gente desliga o celular para assistir o filme. O texto diz que os escândalos vão vir, mas ai da pessoa que gerar o escândalo. E eu e você, com amar ao próximo, eu tenho que falar o seguinte, eu tenho que me preocupar com todo mundo. Abra sua Bíblia aí para você ver um texto que também eu gosto muito, Romanos capítulo 15, e o verso 1. Porque às vezes nós não temos paciência com ninguém, não é isso? Acharam? Romanos 15, do versículo 1 ao 2. Vamos ler até o 3, que você entende por que eu tenho que suportar algumas coisas. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que me injuriavam. Ninguém tem paciência com mais ninguém.
Se você hoje está bem, está jejuando, está lendo Bíblia, está cheio do Espírito, chega na igreja, quando escuta um versículo, dá vontade de rodopiar, de gritar, diga glória a Deus e continue. Mas se você vê alguém que está vindo na igreja e está fumando, está vindo na igreja e está bebendo, está vindo na igreja e está mentindo, suporta um pouquinho e vai atrás dele. E o texto diz uma coisa que você tem que prestar atenção. Olha lá no versículo número 2, portanto cada um de nós agrade ao seu próximo. Ah, meu irmão, está tudo certo, você tem que beber mesmo, tem que fumar mesmo, tem que fazer tudo errado, tem que mentir, não é isso. Cada um agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Meu irmão, eu sei que você está vindo no culto, mas você está fumando, vamos fazer uma campanha de oração? Ô meu irmão, eu vi você mentindo, isso não é um papel de crente, eu sei que você está lutando contra isso, porque eu também já lutei. Suporta alguém mais fraco que você, porque um dia você estava fraco e alguém te suportou. Aí eu digo que amam a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, mas às vezes o meu próximo está numa situação difícil, eu não amo. E eu volto a falar, não é ser conivente, é ajudar no que é bom para a edificação, é ajudar a pessoa. E tem um exemplo aqui que Paulo vai dar, que eu nunca daria, já que eu gosto tanto de churrasco. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Só que Paulo vai além. Paulo diz o seguinte, irmãos, eu estou preocupado com a sua salvação. Você está preocupado com a salvação de alguém ou você não está nem preocupado com a sua? É aqui que nós temos que nessa noite parar e pensar, espera um pouquinho, a Bíblia diz que para entrar no céu, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo. A gente pode dar uma de desentendido e fazer a pergunta que o mestre fez, mas quem é o meu próximo? Não é assim? Quem é o meu próximo? Eu não sei. Aí Jesus falou, ó, vi um homem descendo, ele foi atacado por ladrões, passou um sacerdote, passou de largo, passou um levita, passou de largo, ele parou, ele desceu, ele colocou remédio, ele pagou. Quem foi o próximo desse? Aí o mestre todo encabulado teve que dizer que foi o samaritano. Mas o samaritano, para o judeu, era impuro. Mas o samaritano, para o judeu, era um pecador sem perdão. Mas o samaritano, para o homem que disse quem é meu próximo, não era uma boa pessoa. E quando Jesus coloca diante dele a atitude, ele vai ter que dizer, quem eu pensei que não prestava, presta. Quem eu pensei que era imundo, é limpo. Quem eu pensei que não valia nada, é quem vale tudo. Amar o próximo não é ficar falando do próximo. Amar o próximo é estender a mão para ele e falar, meu irmão, dá para sair daí. Amar o próximo é ser sincero com ele quando ele estiver pecando e falar, meu irmão, você está pecando, isso aí vai te esfriar, isso vai te levar para fora. Amar o próximo é quando ele falta no culto, você fala, por que você não veio no culto? Eu estava trabalhando. Ah, então tá bom, nós oramos por você. Não, porque eu estava numa festa, meu irmão, não falta no culto não para vir na festa, irmão. Vê, meu Deus, não tinha como ir, não tinha, tá bom, mas tenta não fazer mais isso. É você incentivar as pessoas a não pararem. Aí Paulo, no capítulo de número 8, no versículo 13, ele diz o seguinte, porque se pelo manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Eu vou aqui contar uma coisa muito rápida, mas para você entender como é bom quando Deus fala com você, e você vive entendendo que quem manda em você não é você, é Deus. Teve uma época no Brasil, que eu deixei barba, né? E na época não era muito normal usar barba. E aí começou todo mundo, ó, como fica bonito de terno e barba, como fica bonito de terno e barba, e só falava isso, e nem falava outra coisa. Quando eu chegava, eu falava, tá legal de terno e barba, hein? Tá legal de terno e barba. Um dia eu estou no escritório, estou trabalhando, e desci para almoçar. E quando eu estava vindo no almoço, parei o carro e vi um jovem da igreja, que naquele momento ele estava desviado. Só de bermuda, calorzão, né, Brasil, e andando como um malandrão. Aí o Espírito Santo olhou para mim e falou assim, sabe o que aquele jovem estava precisando? Ele não precisava de alguém bonito de terno e barba. Ele precisava de alguém sem terno e sem barba, mas santo. Eu cheguei em casa e falei, o que você está fazendo? Eu falei, vou tirar a barba. Irmãos, quem cuida da barba sabe que tem hora que está tudo tão feitinho, você fala, por que eu vou mexer? E eu fui tirar, por quê? Porque muitas vezes a minha forma de se vestir, o meu jeito de agir, gera no outro que está precisando de alguém que ora e jejua, um pensamento errado.
Nós temos que nessa noite ver se nós temos coragem de falar isso. Não vou usar mais essa roupa aqui, se for para escandalizar minha irmã lá. Não, esse cabelo aqui eu não faço mais, porque alguém está se escandalizando. A gente não se importa mais com nada. É tudo religiosidade, é religiosidade. Essa palavra pegou na moda. Ô meu irmão, vamos para o culto orar. Não, esse é religioso. Meu irmão, vigia quando você for lá no púlpito. Entenda, isso aqui tudo é um lugar só. Não é que aqui tem santidade, aqui tem... Ah não, se eu pisar aqui... Não, não. Isso não existe mais. Só que existe ainda o temor, o entendimento da graça. Aí você fala, como eu vou subir ali, eu preciso estar santo, eu preciso ser santo. Só que nós não estamos entendendo isso. Aí nós falamos que amamos a Deus. Entenda, o segundo mandamento, semelhantemente o primeiro, é importante tanto quanto quem não se preocupa com o seu irmão, não ama o seu irmão. Aí a pergunta é, eu estou preocupado com o meu irmão? Você está deixando de fazer alguma coisa para ajudar ele? Ou para você, quem manda é você e você se vira? Irmãos, às vezes a gente tem que pensar o jeito que fala, o jeito que senta. Eu não sei se você pensa nisso, porque tem gente olhando. Se você vai estudar o livro de Samuel, você sabia que só é chamado Davi para o palácio porque um jovem observava Daniel? Observava Davi? E quando ele vê tudo lá, ele fala assim, ó, eu tenho observado um jovem, toca bem, é de gentil aspecto, e aí ele dá uma qualificação que nós temos que ter, e o Senhor é com ele. Agora quem observa a gente, o que fala da gente? Eu tenho visto um irmão lá da igreja, ele é simples, ele é humilde, ele fala de voz mansa, e Deus é com ele. Hoje o que falam da gente, irmãos, é arrogante, é soberbo, é santarrão, só sabe usar versículo para atacar a cabeça dos outros. Nós precisamos nessa noite entender que quem não cumprir os mandamentos não vai para o reino dos céus. Agora, como pode eu dizer que vou para o reino se eu não cumpro? Não amo ninguém, vou para o céu. Como você vai para o céu? Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Segura os cintos, irmãos. 2023 vai ser um ano benção demais, se Deus permitir. Eu prefiro que ele volte, não sei você, mas se ele não voltar, a gente vai viver ele com muita fé, muita esperança, muita ousadia e declarar que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto. Para quê? Aqui está escrito como? Conhecemos o amor nisto. Ele está dizendo o seguinte, ó. A gente sabe o que é amor nessa situação. O que está escrito? Que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. É aqui que se reconhece amor cristão. É você correndo para ajudar alguém, você batalhando para ajudar o teu irmão a sair do estágio que ele está. Só que isso não é só financeiro, porque tem gente que te ajuda financeiramente, depois vai falar que te ajudou. Tem gente que te ajuda financeiramente para ficar sendo aplaudido e falando, que bom, ó, está me ajudando. Não! A maior ajuda que o próximo está precisando hoje não é dinheiro, não, é espiritual, para ele se alegrar em todo o tempo, para ele se animar em todo o tempo. Só que como eu posso fazer isso, irmãos, se eu não sou preocupado com o meu próximo? Aqui diz que eu tenho que também dar a vida pelo meu irmão. Existe uma parte da Bíblia que vai dizer algo que a gente não quer mais assumir. Você é exemplo. Você que está aqui, você é exemplo de Cristo. Você representa Jesus. Agora tem que ver qual Jesus está sendo representado por você. Tem pessoas que nunca entraram aqui dentro. Sabe o único Jesus que ela conhece? Você. Tem pessoas que não sabem o que é levanta e ora, vamos ler um versículo, receber uma oportunidade, ter uma saudação, nem sabe o que é isso. Ela sabe o seguinte, ser crente é uma baita falcatrua. Por quê? Eu conheço um. Ser crente é só uma ilusão para tirar. Sabe por que ficou famoso que igreja é lugar de tirar dinheiro? Porque pobre não é bem-vindo na igreja, não. Todo mundo quando vê um pobre chegando fala, vixe, já vem um para pedir. É para pedir mesmo.
Porque a gente não quer mais dividir. Sabe por que hoje igrejas sérias estão fechando? Porque elas não ficam dizendo que se você não der, você vai para o inferno. Elas ensinam o princípio do dízimo. Aí como a gente não quer disso, a gente quer uma troca, eu vou dar se me der. Aí você vem aqui e fala, irmãos, se você é um salvo e você der, existe uma bênção de Deus sobre você, mas você está sujeito a tudo que acontece nesse mundo. Ah não, então eu não vou dizimar aqui não. Ali falaram que se eu der 10, no outro mês eu vou ter 20. Aí a gente gosta disso, porque está trocando, a gente quer trocar com Deus. Aí a gente diz que ama o próximo, mas age dessa forma. Paulo vai dizer algo para Timóteo, para Tito, abre aí sua Bíblia por favor, Tito capítulo de número 2, vamos ler o versículo de número 7 e 8, Tito capítulo 2, versículo 7 e 8, quem achou, diga amém. Tito, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Irmãos, é tudo na doutrina. O que é doutrina? O conjunto de ensino. Ah, na sua igreja, porque a gente escuta muito disso. Ai, que fanatismo, lá usa terno. Como eu sei a doutrina, eu falo, não, meu irmão, isso não é não, é só um costume. Se você não gosta de usar terno, pode ir para o culto, Deus vai falar com você do mesmo jeito. Mas é um costume da igreja, para organizar, para dividir. Você não está entendendo, isso não é questão de pecado ou não pecado, é uma questão de ordem. Quando você vai no exército, ele está vestido igual a pessoa da marinha? Ele não está. Quando você chega na farmácia, não está todo mundo de branco? Mas que religiosidade. Eu quero que você faça isso. Quando chegar no hospital, chegar um médico de calça toda rasgada e de regata e vai atender você, quero ver o que você vai falar para ele. Não, está tudo bem. Não, mas aqui não é lugar para ficar assim. Quem sabe, quem conhece a doutrina, sabe explicar a doutrina. E você em tudo tinha que ser exemplo. Na doutrina mostra incorrupção. Não, eu sei o que está acontecendo. Linguagem sã, irmãos. Para que o adversário faça o quê? Se envergonhe. A gente não quer mais ser exemplo de Cristo. Cada um responde por si. Isso não é atitude de quem ama o próximo. O próximo tem que entender uma coisa: você é exemplo de Cristo para alguém. Você é exemplo de Cristo para alguém. Ou você entende isso, ou tem alguém deixando de seguir a Cristo por causa de você. Porque se o Cristo que a pessoa vê é você, como que ela consideraria você? 2 mandamentos, que quem não cumprir, não vai para o reino dos céus. Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Só que a gente vive dizendo que eu vou fazer tudo ao contrário e vai dar certo para mim. Abra sua Bíblia, por gentileza, João, capítulo de número 17. Esse versículo é um dos versículos que eu acho que a gente deveria começar a decorar ele. Eu sempre que leio ele, eu fico pensando. Capítulo 17, versículos 20 e 21. É Jesus orando por nós. É quando Jesus vai fazer uma oração por todos nós. Acharam? Ele diz o seguinte: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Qual é a utilidade? Qual é a função? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a oração de Jesus Cristo. Eu vou pedir para que os irmãos sejam um, Senhor. Que eles sejam um como tu és em mim. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora você fala, cristão. É cristão, mas não fala um com o outro. É cristão, mas fala mal um do outro. É cristão, mas um rouba. Perceba a bagunça que está. Aí o mundo olha e fala, Cristo veio mesmo? O Jesus veio mesmo? Quando alguém olha uma igreja cheia de gente diferente, de etnias diferentes, comportamentos diferentes, educação diferente, todos em harmonia, eles dizem, o que aconteceu ali?
eles aceitaram Jesus. E por causa desse momento da vida deles, eles se respeitam, eles se ajudam e eles estão em todo o tempo defendendo um ao outro. Já tem um ditado que não é meu, é antigo, que os cristãos é o único meio onde um soldado mata o outro, não é isso? Eu não sei dizer direito o ditado, mas dizem que nós somos aqueles que queremos ver alguém morto dentro da nossa igreja. É o que eu sempre falo. A gente prega para uma prostituta, mas se um jovem aqui dentro cair, nós matamos o jovem. E nós recebemos a prostituta de braços abertos. O traficante está aí fora e a gente vai lá dizer para o traficante: Jesus te ama, Jesus te ajuda. Aí um jovem nosso aqui dá um trago numa maconha ou cheirar uma cocaína, a gente põe ele para fora da igreja. Tem alguma coisa errada e não é com Deus. Tem alguma coisa errada e não é com a Bíblia. É com a gente. Que estamos tentando dizer o seguinte: eu não vou amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou amar o próximo como a mim mesmo e eu vou para o céu. Existe um grupo de crentes forçando a barra para dizer que o evangelho é uma coisa qualquer, é uma brincadeira. Mas isso não é uma brincadeira, isso é o poder de Deus para mudar a minha e a sua vida. Nós precisamos nesse momento, abre sua Bíblia aí, vamos. Eu vou tentar ser rápido, irmãos, porque o tempo não vai dar e eu quero acabar. Então assim, ó, João 8:44. E aí eu quero que você pense o seguinte: se a Bíblia diz, por exemplo, que quem não cumprir os mandamentos de Deus não vai para o céu, essa é uma coisa que tem acontecido muito. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Ok? É o diabo. E como pode eu viver na mentira? Aí a Bíblia diz, eu vou falando os versículos, você vai colocando aí, Lucas. 1 João 2:4. Se eu digo que conheço a Deus, abre aí, vamos ler. 1 João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, olha lá, eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso. E nele não está a verdade. Então é o seguinte, a mentira, o pai dela é o diabo. Se eu digo que conheço a Deus, mas eu estou mentindo e eu não estou guardando os mandamentos, eu estou sendo o quê? Mentiroso. Quando você abre a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, verso 15, diz que os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Efésios capítulo de número 4, versículo 25, diz que nós devemos abandonar a mentira. Agora tem crente mentindo e diz que está tudo bem. E mente em tudo, irmãos. Mente até na brincadeira. Tem gente que mente em tudo. Você fala, eu vi um avião caindo, ele fala, não, eu vi também. Não, rapaz, eu comprei uma roupa barata. Não, mas eu achei outra mais barata ainda, e é melhor. Tem gente que tem um espírito demoníaco seguindo ele, e se ele não entender isso e não for livre, ele vai ficar mentindo em tudo. Mas aqui diz que os mentirosos vão ficar de fora. Dizemos que conhecemos a Deus e amamos o próximo, e vivemos na fofoca. Irmãos, pelo amor de Deus, se você fala de alguém, para. Eu não sei o que as pessoas gostam de falar dos outros. Eu ainda não entendi. Eu tento às vezes estudar o pensamento humano. Mas nós que somos cristãos, para que comentar do que eu não vou resolver? Para que falar com o Marco do Hélio se eu não quero ajudar o Hélio? Só para conversar sobre o Hélio, isso não é nosso. Nós não podemos fazer isso. Só que tem gente fazendo, dizendo, eu vou para o céu. Aí quando você abre a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Coríntios, abre aí, vamos ler. É importante, para você não achar que está saindo isso de uma boca humana. Essa palavra sai direto da boca do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo número 10. Quem achou, diga amém. Ninguém ainda, vai lá. Olha lá. Acharam? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Aí a gente fica aí maldizendo todo mundo e diz o quê? Eu conheço a Deus, eu amo a Deus de todo o meu coração. Mas você está maldizendo a pessoa.
Não, mas eu vou para o céu, aqui está dizendo que não vai. Mas o que está escrito aqui não me interessa não. Eu tenho Deus no meu coração. Já viu isso? Não, eu tenho Deus no meu coração. Mas aqui, aonde se fala de Deus, diz que os maldizentes, eles não vão. E sabe qual é a maior confusão da vida hoje das pessoas, irmãos? É o fofoqueiro. A Bíblia diz o seguinte, você abre aí para você guardar e depois você lê em casa, que é Provérbios capítulo 26, verso 20. Não tendo a lenha, o fogo se apaga. Não tendo o fofoqueiro, a confusão acaba. Aqui está dizendo maldizente, intrigante, cessará com o tempo. Perceba, se não tem o bendito fofoqueiro, não tem confusão. Mas o fofoqueiro sai falando, você viu que fulano disse? Às vezes fulano nem disse. Ah, fulano falou, eu acho que fulano disse, eu acho que fulano pensa. E as pessoas estão fazendo isso e dizendo, está tudo bem. Não está tudo bem não, meu irmão. Quem vive nessa prática vai para o inferno. Mas pastor, não pode dizer quem vai para o inferno. Eu não estou dizendo que você vai, eu estou dizendo que a prática leva. Porque se isso aqui não está escrito para nos corrigir, para que está escrito? Hoje ninguém quer ser orientado, irmãos. Quer ficar sem amigo? Começa a orientar com a Bíblia. Ô meu irmão, isso aqui não pode fazer não. Ô meu irmão, não. Ixi, está chato. Ficou quadrado. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos ler mais uns textos para que você não saia daqui hoje com dúvida. Mateus 6,15. Isso eu faço questão de ler. Lembra que eu disse que a gente está tentando provar que a Bíblia está errada? A gente está tentando mostrar que a Bíblia não tem razão. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai misericórdia. Posso ler, irmãos? Posso ler, né? Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está escrito na Bíblia. Se eu não te perdoar, Deus não me perdoa. Só que perdoar não é fingir que nada aconteceu. Perdoar não é dizer, vamos tomar um café, amiga. Não, amigo, não. É colocar as coisas no devido lugar e falar, foi erro aqui, foi erro ali. Deus te abençoe, segue o teu caminho, que eu sigo o meu caminho. Só que a gente faz isso, irmãos. Você quer saber se você perdoou alguém? Se toda vez que tiver você usar aquela pessoa como exemplo, você não perdoa. É que nem alguém quando diz que esqueceu alguma coisa, esqueceu. Mas toda vez que vai falar, aí volta lá na mesma assunto. Não esqueceu não. Só que está escrito, se eu não te perdoar, ele não me perdoa. Eu não perdoo não, eu sou bobo. Então tá bom, vai para o inferno com inteligência, com sabedoria, com esperteza. Está escrito. Mas hoje vivemos um tempo que não interessa o que está escrito. E isso aqui atinge tudo, irmãos. Porque quando peca também não acredita que pode ser perdoado. É a mesma coisa. Tem gente que hoje está fora da igreja porque errou e acha que não tem perdão. Sendo que tem perdão para quem se arrepende de todo o coração. Aí o texto vai dizer o seguinte, abra sua Bíblia também, vamos ler mais na frente. Gálatas 5, do 19 ao 21, deixa ali. Está falando das obras da carne. Pessoas que estão fazendo isso e dizendo, está tudo bem, eu vou para o céu. Gálatas capítulo de número 5, versículo 19 a 21. Vamos ler, porque faz bem ler. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. O que é adultério? É do espírito? Não, é da carne. Fornicação. O que é fornicação? Sexo antes do casamento, ou sexo fora do casamento, ou sexo sem casamento. As pessoas estão vivendo na fornicação e diz, está tudo bem. O que é impureza? É você ficar falando besteira toda hora, vê uma coisa e pensa tudo errado. Toda hora um pensamento malicioso, maldoso. Vê alguém e diz, ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora. Eu estou falando minha Nossa Senhora 2 vezes já hoje. Impureza, lascívia, sabe o que é lascívia? Eu vou pôr uma roupa aqui agora e todo mundo que me vê vai desejar. Isso é lascívia. Quando vê uma moça chegar na igreja de roupa curta, ela está cometendo lascívia. Porque você que é homem, olha para uma mulher e gosta. Você que é mulher deve olhar para um homem e gostar. Só que isso tem uma ordem bíblica. Não é pecado a mulher gostar de um homem, o homem gostar de uma mulher. Só que na ordem bíblica. Não é pecado fazer sexo, só que na ordem bíblica.
E tem gente vivendo tudo ao contrário e diz, está tudo bem, eu vou para o céu. Mas como? Aonde está escrito? Aqui deveria ter um versículo escrito, descumprirás todos os meus mandamentos, mas mesmo assim te salvarei. Tem gente que tem isso na cabeça. Eu vou fazer tudo o contrário, mas vou ser salvo. Aí o texto continua. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensão, heresias. Continua. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais, olha que está escrito, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, eles não herdarão o reino de Deus. E a gente está cheio de cristão por aí fazendo tudo isso. E quando chega no culto diz, eu quero cantar que eu estou cheio. Eita, eu tive um sonho, Deus falou comigo. Que Deus é esse que está falando com você? A Bíblia diz que Ele é santo. A Bíblia diz que Ele não tem culpado por inocente. A Bíblia diz que Ele não mistura santo e profano. A Bíblia diz que Ele vai fazer um julgamento de cada um. Cada um vai estar diante dEle para falar o que fez e por que fez. Então você que está aqui, você que está em casa, para de viver uma vida mundana. Existe um evangelho de santidade. E ele não está numa roupa, no brinco, que nem eu falei semana passada. Ele está num coração contrito, numa moral limpa, num caráter zeloso. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Você tem cumprido os mandamentos de Deus, irmãos? Ou a gente vai viver ainda um evangelho de ficção científica? Ai, está lá o crente, todo dia está na festa dos escarnecedores, todo dia. Está na boate, está não sei aonde. Mas o que você está fazendo aí? Não, porque meus amigos. Aí o texto de Salmos diz o seguinte: não se assenta na roda de escarnecedor. Tenho prazer na lei do Senhor. Na lei medita de dia e de noite. Aí você fala, leu Bíblia? Não, estava com meus amigos. Rapaz, não, mas estou tentando ganhar eles para Jesus, mas eles estão te ganhando para o mundo. Perceba uma coisa, infringimos o que está escrito e não ligamos. Aqui diz, afasta-te dessas pessoas, não senta com eles na mesa. A gente não está nem aí, irmão, porque Deus diz. Essa é a verdade. E vai chegar um ano, e eu peço a Deus que eu e você acorde. E cada um que está aqui seja realmente uma testemunha de Jesus. O que está faltando no mundo é testemunha de Jesus. Tem testemunha de Jeová, tem testemunha da Assembleia de Deus, tem testemunha da Batista, tem testemunha de Calvino, de Lutero, tem testemunha de todo mundo. Mas testemunha de Jesus, que guarda no seu coração, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo. Irmãos, quando você está fazendo uma coisa errada, você quer que alguém tire uma foto e divulgue? Por que você está fazendo isso com os outros? Quando você está errando, você quer que alguém venha e fala para você assim, agora não, você quer que alguém diga, sai daí, rapaz. E tem um monte de gente aí, sabe por que estão morrendo também? Porque a igreja não é mais o lugar de aceitar pessoas doentes. A igreja prefere falsidade, irmãos. Chega aqui dentro fumando, bebendo, põe um terno, uma gravata, tem uma boa exegese, você prega. Entenda o que eu estou falando. Agora chega todo mal acabado, sem dinheiro, sem nada, ninguém tem paciência, sai daqui, você é um vagabundo. A gente precisa nessa noite orar. A gente precisa entender que se a gente não cumprir o que está escrito, a gente pode fazer tudo o que a gente pede aqui, a gente não vai para o céu. O céu não entra quem faz a vontade do pastor. O céu entra quem faz a vontade de Deus. O céu não entra quem é amigo do pastor. No céu entra quem é amigo de Deus. E se você, mas eu estou obedecendo ao meu pastor. Se o teu pastor não obedece a Deus, larga ele hoje. Abra sua Bíblia para a gente terminar, porque não dá mais tempo. Mas eu quero ler esses versículos. Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, verso 12. Acharam? De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Hebreus capítulo 4 e o verso 13, e aqui eu termino por hoje. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Não existe desculpa, irmãos. Deus está vendo tudo, Ele sabe de tudo, e você pode pôr terno, você pode pôr gravata, você pode pôr sanhão, você pode deixar o cabelo crescer, você pode tirar a maquiagem, mas Ele continua vendo o teu coração.
e você vai prestar conta a Ele, porque diante dele está tudo nu e patente. E aqui não é questão de ser santo, ou mais santo, ou melhor ou pior. É questão de entender o que Ele fez, aceitar o que Ele fez e andar conforme Ele quer. Mas quem de nós quer isso? Então façamos o que diz Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho contra ti uma coisa. Tenho contra ti uma coisa. Arrepende-te. Lembra o que diz o texto? Arrepende. Lembra-te de onde caístes, porque senão vai ficar feio para você. E para mim também. Então que nessa noite a gente possa voltar ao primeiro amor. O amor, quem lembra do primeiro amor, irmãos? Chegava na igreja, todo mundo era bênção. Lembra disso? Lembra disso? O crente pior da igreja, você fala, que irmão legal. Aí já tem aqueles, fica esperto. Cuidado com esse irmão. Ou não é assim? Mas a gente não estava nem aí, irmão. A gente estava vendo só a graça. E nessa noite eu peço a Deus que a gente possa virar esse ano fazendo isso. Pedindo a Deus, Senhor, quero voltar ao primeiro amor. Chegar aqui no culto e falar, eu vim adorar. Você está aqui do meu lado, começar a falar, irmão, vamos adorar a Deus? Você veio adorar? Vamos nós dois adorar? Porque a Bíblia diz que quando tem 2 ou 3, ele está. Então só nós dois aqui já vamos fazer ele chegar aqui. Se ninguém quiser, eu não sei, mas nós dois está aqui, vamos. Começa a dar glória a Deus. Irmão, toda oportunidade dá glória a Deus. Todo mundo que estiver falando, vamos falar glória a Deus, vamos falar aleluia. Quando alguém dizer paz do Senhor, a gente vai responder, paz do Senhor. Quando pedir para levar a mão, nós levanta a mão. Quando pedir para cantar, nós canta. Veja como tem sido os cultos. Isso aqui eu tenho observado durante todo o ano. Na hora que o grupo de louvor está cantando, a igreja não canta mais não. Fica todo mundo dizendo. Não é assim não, irmãos. Na hora que tem um hino sendo tocado, seja quem estiver cantando, a gente presta atenção na letra. Se não sabe, presta atenção na letra. Fica dizendo, quando fala assim, ó, porque Jesus morreu por mim, o que a gente fala? Aleluia. Às vezes os irmãos estão meio desafinados, né? O irmão está meio fora da nota. Esquece a nota nesse momento e diz, Senhor, abençoa ele, porque o que ele está falando é verdadeiro. Está meio desentoado. Mas a gente não faz mais isso. Volte ao primeiro amor. E se lembre de uma coisa, quem não cumprir os mandamentos de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Por mais que seja pastor da igreja, por mais que tenha função na igreja, por mais que tenha a carteirinha de dízimo preenchida durante todo o ano, ou você entende isso, ou você vai viver uma vida toda triste. Porque quem não sente ele de verdade, não se alegra de verdade. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, no nome de Jesus? Senão o pastor de vocês fica falando aqui. E eu não contei quantas quartas-feiras terão ano que vem, mas se Deus me permitir, eu quero estar aqui todas as quarta-feiras com os irmãos.